só, entre os sentimentos. Opa! Não, é Pronto. só porque eu vou cortar essa parte inicial da Giovana, só para não expor, Giovana. Tá bem. Como esse vídeo vai para o YouTube, então a gente começa editando ele daqui para frente, tá? Põe a minha abertura e põe o daqui para frente, tá bem? Ótimo, obrigada, Deia. Tem uma frase muito importante para as nossas vidas, que é: entre os sentimentos e a realidade existe uma verdade. E, pasme, nem sempre os nossos sentimentos são verdadeiros. Nem sempre. Quer ver um sentimento que não é verdadeiro de jeito nenhum? É um sentimento de alguém. E assim, eu estou a falar porque foi o assunto, não vou mais citar nomes como a Deia já cortou, mas assim, é alguém não nos querer, alguém falar que não dá, não quer nem nos dar a oportunidade de nos ouvir, e é nós ficarmos ali insistindo, querendo essa pessoa, não estou dizendo que é o seu caso, mas entre os sentimentos e a realidade tem uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é que você pode, você faz, você acontece. Só tem um ser humano na face da Terra, nesse mundo enorme, que pode te impedir de chegar onde você quer chegar. Você sabe quem é? Eu. Justamente. Então, como isso já está tudo dentro disso aqui. Porque quem eu quero ser? Não é quem eu quero ser. Qual a trajetória, qual o caminho que eu preciso fazer para chegar nesse quem eu quero ser? Então, assim, e quando alguém não nos quer, seja em relacionamentos de amizade, qualquer relacionamento, nós precisamos entender que aquele sentimento que está dentro de nós não precisamos dar ouvido para ele, para aquela rejeição. Ah, não me quer. Ah, não isso. Ah, não aquilo. Não. Temos que deletar essas coisas das nossas mentes e olhar para frente, porque sempre existe um caminho melhor. Esse é um dos poderes que o ser humano tem. Sempre existe um caminho melhor. Às vezes, eu enfrento isso todos os dias com pessoas. Eu ouço pessoas a chorar porque foram abandonadas, filhos porque os pais foram embora, ou porque a mãe não quer, ou porque o pai não quer, esposa que o marido não quer, sogra que a nora não quer honrar. Tudo, eu enfrento isso quase todos os dias. E eu digo para elas sempre: olha, se não te quer, você não pode fazer mais nada. Qual que é a verdade entre esse sentimento e a realidade que os seus olhos estão a enxergar? A verdade é que tudo isso que estão fazendo comigo, eu escolho, eu faço a escolha se vai me atingir ou não. Oh, mas pelo amor de Deus, como que isso não pode me atingir? Como? Eu dou fotos para o meu coração daquilo que eu quero, não do que eu estou a passar. Percebeu? Então, é olhar para frente. Olhar para frente e ver que existe um caminho melhor. E muitas vezes, algo parece que foi retirado das nossas vidas. Por quê? É algo que poderia mais tarde nos fazer um mal muito pior do que está acontecendo agora, e a dor poderia ser muito maior. Já fez. Desculpa interrompê-la. Diga. Já houve uma traição. Ah, Houve uma traição e pronto, ele decidiu que queria continuar com o casamento e eu perdoei, né? Foi um trabalho que ele foi fazer em África e lá ele conheceu uma pessoa, envolveu com essa pessoa, mas não foi um envolvimento qualquer, que depois ele casado comigo, ele foi na casa dessa mulher, era uma mulher, já tem um filho, é uma mulher, pediu os pais fazer um compromisso com os pais dela e, e prometeu para ela que voltaria a Portugal, divorciaria e voltaria para lá para ficar com ela. Entretanto, lá, de repente, ele pegou uma malária que ele quase morreu. Ele ficou um mês em Conakry, isso foi em Serra Leoa. Ele foi para Conakry, ficou internado numa clínica muito ruim. Então, ou seja, eu já estava decidido dentro de mim que o casamento já tinha acabado ali. Mas para ele, ele veio,
e disse, não, vamos recomeçar, eu quero minha família, eu quero meu casamento. Ok. Ficou uns mesezinhos muito bem. Eu acredito que tem o remorso e tem o arrependimento. Eu acho que no caso dele não houve arrependimento. Foi um remorso. Um remorso. Eu magoei ela, eu feri ela, e então eu vou remediar. Não existe essa questão de remediar, Sim, né? sim, eu percebi. É o que eu não quis foi dizer, mas quando você falou, simplesmente pegou as coisas, foi embora, quando você relatou o que relatou, eu já sentia que tinha aí uma traição. É mais um motivo para você olhar para frente. Porque eu penso o seguinte: se uma mulher lava, passa, cozinha, administra filho, administra casa, administra. Porque mesmo que eu tenha uma funcionária, eu tenho que saber para passar para essa funcionária a forma que eu quero, as normas da minha casa. E depois tem que ser namorada, tem que à noite tem que fazer o que tem que fazer, eu sei lá a que hora. Se essa pessoa tem coragem de me trair, quem não me merece é essa pessoa. E esse é um outro poder da sua mente. Se você desconstruir toda dor, toda angústia, não é só você, todos nós, se nós desconstruirmos tudo aquilo que nos pesa, que quer nos levar abaixo, como que eu faço isso, Rô? Eu olho adiante, eu pego coisas, e deixa eu te falar, quando nós temos filhos, é ótimo para nós continuarmos o fôlego de vida. Porque é alguém que não pediu para nascer, é alguém que não tem nada a ver com a loucura do ser humano, do adulto, e leva com tudo isso. Então, apega hoje, não no sentido de fazer dessa criança a sua dependência emocional, mas apega com tudo, ser a melhor, melhor amiga, melhor mãe, a melhor tudo, tudo. E parece meio feminista, parece meio doido, mas nós mulheres conseguimos ser mãe e pai com excelência, não menosprezando os homens, mas Com nós certeza, conseguimos. com Nós certeza. temos uma força maravilhosa. Maravilhosa. E é É, isso que eu falo. é isso. E hoje, Ok. hoje, hoje, como nunca, a gente vê as mulheres aí, né? Elas tomando um espaço muito grande, né? Não só na área da família, mas nas empresas, em todo lado, né? A mulher agora ela tem um poder, né? Uma força de conseguir aquilo. Desculpa a expressão que eu vou usar agora, desculpa, mas está existindo um bando de homem frouxo. Não dá conta da família, não dá conta do filho, não dá conta de nada. Se qualquer probleminha acontece, eu vou abandonar porque é mais fácil, eu não vou corrigir, né? E eu assisto muito o Thiago Brunet, não sei se conhece. Eu gosto Conheço. muito. E ele disse, tem uma frase que ele disse: a mulher ela não abandona o projeto. A mulher não abandona o projeto, o homem abandona. Na verdade, Escolhas. o homem se faz muito de fortão, mas ele muitas vezes tem mais medo do que a mulher, e muito mais medo de expressar que tem medo do que a mulher. Os Exato. relacionamentos muitas São vezes as acontece isso. escolhas. E a gente tem que cuidar muito também para não se tornar alguém que não pode ser frágil. Sim. Porque agora, quando tu disseste, as mulheres estão indo à luta, estão isso, estão aquilo outro, verdade. Só que a gente tem se apegado a rótulos, por exemplo, né? Em que eu tenho que aguentar Justamente. tudo, eu tenho que fazer tudo. Então, cuidado com o apego ao rótulo. A gente também pode sofrer, a gente também pode. Só tem que levantar, a gente Chorar. tem que saber chorar, espernear. Então, assim, é tudo junto. A gente tem que ver como administra, como é que escolhe melhor as coisas para fazer isso, né? Então, mas realmente, quando tu diz que muitas vezes o homem, e o que me preocupa é que o homem tem medo de mostrar medo, muitas vezes, e toma atitudes ruins, rudes e ruins para eles, principalmente, e que acabam afetando a família toda, por esses medos de mostrar que tem medo, né, para tentar ser forte. E a gente dá essa coisa de, nós estamos tomando conta da sociedade, isso, aquilo, temos que cuidar para não nos apegarmos, né, e não seguirmos os exemplos ruins deles. Então, nós temos que continuar sendo frágeis também, tendo medo, chorando, e sendo forte também, e indo à luta, e fazendo tudo ao mesmo tempo, mas não negar o nosso medo. Porque quanto mais a gente nega, pior é, né?
Então, assim, não vou me apegar ao medo, mas não posso negar que ele existe, não posso negar que a tristeza existe, não posso negar que essas coisas existem. Déia, você me fez lembrar, porque muitas vezes eu ouço assim, mas você não é terapeuta? Todo lugar, pode ser aqui, pode ser na Dinamarca, quando eu vou me apresentar, ou Inglaterra, não importa. Todo lugar eu começo, quando pedem para me apresentar, eu falo, como eu me apresentei aqui. Por quê? Porque tem uma mulher que pode chorar, que pode ter medo de alguma coisa. E acontece, nós não somos super-heroínas. Nós somos mulher. E qual que é o gostoso de ser mulher? Aliás, qual que é o gostoso de ser humano? Como é que nós fazemos essa escolha? É nós nos entregarmos. Eu preciso chorar? Eu vou viver o luto. Tenho que viver o luto, então eu vou viver. Quantos dias eu preciso viver esse luto? 3, 15 dias? Então eu vou viver. O que não podemos eu conheço pessoas, eu já ouvi isso, porque eu sou assim, eu estou sofrendo muito, eu não consigo dar resposta, porque eu não consigo dormir, porque a minha mãe morreu. Ok, quanto tempo que sua mãe morreu? 20 anos. Isso que não pode ser. Não é? Então, eu sofro luto, eu choro, igual agora nós ouvimos o relato, viva toda a dor da separação e pronto. Quando você sentir, nós sentirmos, mediante a qualquer circunstância, já consigo? Mas estou meio mole. Não, eu consigo. Bora, levanta a cabecinha. Quero chorar depois? Chora. No outro dia, força de novo. É ser quem nós aguentamos ser, não quem os outros querem que nós sejamos. É isso que eu vejo. Eu tenho uma amiga que diz, seja fêmea para a filha dela. Porque essa história de ser macho não é nada legal. Porque a fêmea é mais forte. Para já, nós não temos a força de um macho, né? Não adianta, nem que se a gente quisesse, a gente não teria. E pronto, não damos conta de suportar algumas cargas como eles aguentam. Né? É diferente. Nossas hormonas, para já, os indivíduos nem sofrem com a andropausa igual a gente sofre com a menopausa. Então, o gostoso é viver, é escolher. Sabe quando a vida acontece e as coisas boas começam a vir na sua direção? Quando você escolhe viver, mesmo que não tenha motivo, eu acho que ninguém deveria pensar que não tem motivo de viver, porque só o fato de nós acordarmos todos os dias pela manhã, abrirmos os olhos e conseguirmos ir em busca daquilo que queremos. Rô, mas eu não tenho o trabalho que eu quero. Ok, ninguém consegue uma Lamborghini ou uma Ferrari de um dia para o outro. O carro que eu tenho hoje eu não tinha há 20 anos quando eu cheguei cá em Portugal. Eu tinha um do teto todo queimadinho, um vermelhinho, um Clio, todo queimadinho. Hoje eu tenho um Peugeot, mas eu sei o que foi acontecendo para eu chegar até aqui. Rô, mas o que tem a ver carro com isso? Tem tudo são processos. E eu gosto de dizer coisas materiais, porque a gente associa, seu cérebro associa. Tá, tem processo. O que eu passei para chegar até onde eu estou, mas eu vou chegar. Qual que é a beleza da vida? É escolher viver. E tem uma outra grande ideia, se eu falar alguma coisa que não pode, puxa minha orelha, eu sou muito à vontade. Tem uma pegada que... Estou prestando atenção. Ok, obrigada. Tem uma pegada muito jóia aqui. É você escolher todos os dias agradecer. Mas eu não tenho motivos. Começa agradecendo sem motivos. Eu não tenho motivo para sorrir. Tem. Nós aqui não enxergamos. Começa dando um sorriso. Outro poder que você tem, o seu sorriso, talvez ele nunca foi elogiado, mas o seu sorriso, ele tem poder de cura para outra pessoa e para você. Porque quando você sorri, várias células, o seu rosto, tudo é trabalhado. O que acontece quando você escolhe? Seus órgãos todos vão trabalhar para você em prol da sua escolha. Olha que louco! Déia, eu posso contar aqui um depoimento? Ok.
Eu conheci uma senhora muito próxima, muito chegada a mim. E uma senhora muito bonita, muito cheia de vida, ela tinha tudo. Mas quando ela completou 50 anos, prestem bem atenção, por favor. Quando ela completou 50 anos, sei lá porque ela desistiu de viver. Com quem que ela foi fazer guerra? Com Deus. Porque ela entendia que a vida dela, quem tinha dado é Deus, então ele tinha que tirar. E todos os dias, impreterivelmente, aquela senhora discutia com Deus porque ela não queria viver. 55, 58. Quando ela chegou com 59 anos, ela começou a ficar muito doente. Muito doente. E ela já tinha deixado de falar. E essa senhora estava no hospital, fazia exames, não descobria, e ficava internada, ficava mais em casa mais no hospital do que em casa. E um dia a médica dessa senhora chegou para mim e disse assim: a sua mãe não tem doença para matá-la, mas ela vai morrer, sabe por quê? Porque os órgãos dela, de tanto ela querer morrer, entendeu? E um está dando informação para o outro que podem ir parando. Esse é o problema da sua mãe. Vê, olha o poder da nossa mente. O poder, ela escolheu morrer. E ela não tinha motivo, linda, cheia de vida, tinha o carro dela, tinha tudo que ela queria. Ela só não tinha uma coisinha que ela queria do jeito que ela queria. Era o marido dela. O que ela fez? Pegou todas as coisas boas que tinham ao redor dela e centralizou naquilo que ela não tinha em relação àquele senhor. E ela deu a grande informação através de quê? Das escolhas dela. Eu não quero mais viver. E olha o que a médica dela me disse. O cérebro, o coração da sua mãe entendeu que ela não quer viver. Ele jogou a mensagem para o cérebro dela, que deu mensagem para todos os órgãos, podem ir parando. Porque o nosso cérebro, ele não funciona por caixinhas. Por que tem um mal de Alzheimer? Porque o cérebro não entende assim, ela quer esquecer ou ele quer esquecer só esse pontinho, não. A pessoa luta tanto, e aqui eu não quero generalizar, mas na maioria acontece isso mesmo. A pessoa luta tanto para não querer algo, não lembrar de algo, que o cérebro fala, ok, vamos ajudá-la. Ou seja, ela fez uma escolha de não enfrentar, mesmo que seja no inconsciente. E eu quero isso, eu quero esquecer, eu quero. Em vez de enfrentar a dor, enfrentar aquilo, pedir ajuda, não sei, mas tinha que enfrentar. Mas o que escolhe? Eu não quero viver, eu não quero isso. Aí o cérebro faz o quê? Desliga. Por quê? Porque ele não tem caixinha, não. Vou pegar essa caixinha e vou tirar esse pio aqui. Ele generaliza. E aí a pessoa fica com mal de Alzheimer. Assim como a pessoa que escolhe não viver, o que acontece com ela? Os órgãos vão receber mensagem do outro que pode parar, porque eles pensam que estão trabalhando em prol dela. Agora, olha que louco. O nosso inconsciente tem 3 formas como ele funciona. E uma das formas dele, a segunda forma como ele funciona, ele vive desesperadamente em busca do seu bem-estar, da sua felicidade. Se ele entender que felicidade para você é morrer, seus órgãos vão parar. Aí sabe o que vai acontecer? O ouvido sem vir doença, sem ter diagnóstico nenhum, o ouvido vai sangrar, feridas vão acontecer no lábio, na boca, o pulmão vai começar a dar problema, tudo. Por quê? Porque alguém escolheu não viver. Alguém tem uma pergunta, quer falar alguma coisa? Porque a minha vida é essa, né? Se deixar, olha, eu vou embora. Então, me interrompam, por favor. Na Como eu verdade, falo é muito, uma forma de autodefesa do organismo, né? Se a gente começa a dizer, não quero, né? Não tô sofrendo com isso, então só um pouquinho. Tu não tem capacidade de apagar, deixa que eu apago para ti. E vai apagando e não sabe ser seletivo no que apaga, né? Não. O que ele faz? Ah, ela vai ser feliz assim? E eu quero responder algo que a Déia me perguntou logo no início. Como que eu dou conta de pronto, administrar isso tudo? Aqui, ó. Sabe como que eu faço? Eu deito. Podem me interromper quem quiser, eu lembro depois. Eu Oi, não deito. sabe? Oi, Oi, posso falar? É a pode, Vânia, para falar pode oi, sim. ideia.
Não, é realmente isso que você falou, Giovana. É Giovana, não? Desculpa, eu esqueci o nome da doutora. Pode ser Rosi, o que você achar melhor. Isso que você falou tem razão. Eu tenho uma amiga que esse final de semana vai fazer 1 ano que ela faleceu. E ela vivia falando que ela ia morrer antes dos 40. Ela queria morrer antes dos 40, que ela queria morrer. Ela sofreu um acidente com 40 anos. A semana que vem vai fazer 1 ano e ela faleceu. Porque eu falava, as palavras têm poder, e tem mesmo. E a gente tem que tomar muito conta do que a gente diz, do que a gente pensa. Eu, por exemplo, até vou citar, eu estou passando um processo até de um luto dela, que assim foi uma perda muito grande para mim. Ela era uma grande amiga que morava aqui em Portugal, assim, comigo, né? Então, assim, eu tinha muito ela e ela me tinha muito, né? Sim. E assim, eu estou passando um processo comigo de meio de depressão, que eu estou buscando ajuda e tal. Mas essa semana, por exemplo, eu estou numa guerra, sabe, que vem pensamentos de morte na minha cabeça, assim, o dia inteiro praticamente. E eu, sabe, eu fico assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sabe? E assim, eu não sei como fazer para poder me libertar disso, porque isso está me fazendo muito mal. E foi quando você começou a falar e eu senti a necessidade de falar e até, de repente, pedir uma ajuda. Ok. É Vânia, né? Vânia. Ok. Vânia, o que acontece? O inconsciente, ele faz a sintonia, ele tem 5 formas. Para poder chegar aí, para falar com a Vânia, eu preciso explicar para que a Vânia perceba o que está passando. É assim, seu inconsciente, ele tem 5 formas de como ele percebe. Ele tem 3 formas de como ele funciona e tem 5 como ele percebe. Então, uma das formas que ele percebe, eu vou falar assim, porque você vai entender melhor quando eu chegar onde eu quero chegar. Ele interpreta, ele faz a associação, ele generaliza, ele faz uma sintonia e ele faz uma compulsão à repetição. O que está se passar com a Vânia aí? Está querendo vir uma compulsão à repetição. E eu vou explicar por quê. Você era muito ligado à sua amiga. Quando você começou a falar nela, o tom da sua voz mudou. Eu senti a dor do seu coração daqui. O que acontece? E você disse que essa semana está sendo muito difícil. Como você era muito ligada a ela e você ouvia muito a sua amiga falar sobre a morte, você ficou vulnerável. E com a morte dela, você ficou vulnerável mais ainda. O que acontece? O seu inconsciente, quando te vê vulnerável, ele pega aquela memória que te faz sofrer e guarda ali no inconsciente. É por isso que você disse para mim, eu não sei por que eu estou com esses pensamentos de morte, não foi isso? Foi. Foi. Por quê? Porque o seu inconsciente fez uma sintonia. Você ficou vulnerável com a morte dela, ouviu ela falar muito de morte, não gostava de ouvir, tanto é que falava para ela falar, e até que ela faleceu. Ela faleceu, foi para lá uma memória de dor. Ok, Rô, eu percebi. Foi um acidente de carro e papo. Não foi assim, igual você falou dessa moça aí que ficou procurando doença, nada disso, entendeu? Sim. Eu percebi, já te explico já. Você vai entender durante o que nós estamos a falar, porque que às vezes os acidentes acontecem com quem quer morrer, porque tudo vem da minha fala. Eu atraio aquilo que o meu coração deseja, entende? Então, o que acontece? Respondendo, como o seu inconsciente fez essa sintonia. O que é essa sintonia, Rô? A sintonia é tudo que eu vivi com ela, dela falar, eu para de falar isso, de não gostar de ouvir com a morte dela. Estás a perceber, Vânia, o que eu quero dizer?
sim, eu tô. Ok. É. Então, o que que acontece? Rô, como que eu resolvo isso? O que que você vai fazer? Você já chorou tudo que tinha para chorar? Já sofreu esse luto? Essa perda? Já sofri, mas tem hora, sabe, que assim, as pessoas falam, poxa, mas ela era só sua amiga. Eu sou casada, tenho marido, tenho filha, mas assim, eu já perdi meu pai, mas era em outras épocas, eu tinha 18 anos quando eu perdi meu pai. Eu sofri muito, mas Sofreu é, muito com essa perda do pai, não foi? sofri muito. E, Justamente. Diga, e depois agora, falou. e agora com a morte dessa minha amiga, assim, entendeu? E assim, e para mim isso tem me atrapalhado profissionalmente, tem me atrapalhado muito, sabe? Eu preciso meio que esquecer um pouco isso. Ok. O que que você vai fazer? Olha só, é muito simples. Você vai É, fazer o que eu chamo de mecanismo de segurança. Isso serve para todos nós. Rô, o que que é isso? Você vai respirar pelo diafragma quando for deitar. Para as minhas crianças, eu falo assim: cheira o bolo e sopra a vela. Enche o barrigão de pode, ar. Diga. peraí. Viu? Cortou, Cortou? cortou, amor. Tá bem. É. Até que parte a Vânia ouviu? Então, o que você vai fazer? Aí você começou a Tá bem, falar e tá bem. Tá, se cortar, você me interrompe novamente, tá bem? tá. Tá, então o que que a Vânia vai fazer? Faça um mecanismo de segurança. O que que é isso? Você vai fazer uma respiração profunda, mas ela não é pelo pulmão, é pelo seu diafragma. Eu vou repetir para as minhas crianças, eu falo para eles: cheira o bolo e sopra a vela, mas com o barrigão, enche o barrigão de ar, que é o quê? É o diafragma. Por que isso, Rô? Porque quando você faz essa respiração pelo diafragma, mais oxigênio vai para o seu cérebro. Quando vai oxigênio, novos caminhos neurais são criados. Então, Rô, mas tá, até aí eu entendi. Quando você estiver fazendo a respiração, você vai dizer, pensar, eu amo viver, eu amo viver, eu nasci para alegria. Rô, mas por quê? Porque, olha só, o seu cérebro, quando você respira, o seu hipocampo vai construir um novo caminho neural. Isso, a ciência diz que todos os dias pela manhã novos caminhos neurais são construídos. Mas quem escolhe se eu vou continuar dando para esse caminho novo, velho hábito, ou se eu vou dar novo hábito? Sou eu que faço a escolha. E quando você, olá, Vânia está me ouvindo ainda? Ela não me ouve mais. Não, mas o meu está ativado. O da Vânia Ah, está tá. Eu estou no meio, eu ouvindo? estou te ouvindo. A Vânia está no supermercado. Se está ouvindo, faz assim, Vânia, que daí a gente pelo menos percebe que está ouvindo ou não estou ouvindo. Está ouvindo. Aqui. Está Estou ouvindo? ouvindo. Tá. Tô, Então, o que tô. que acontece? Quando você faz isso, respirou e fala, pensa, quando você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você fala, quando faz, e vai soltar entre o lábio, diz, eu amo viver. Por quê? Oxigênio é lançado, novo caminho neural é construído, e quando eu digo eu não amo viver, eu estou dando o hábito de vida para esse novo caminho neural. Ficou claro, Vânia? Ficou. Pois. Então, e essa Respira e solta. isso. Você faz o seguinte: você olha para as suas palmas das mãos, num lugar confortável. Se não der, pode ser debaixo do chuveiro, mas o importante é olhar para a palma da mão. Por quê? Para o seu cérebro entender que você ali vai mudar algo e ele vai dar informação para o seu inconsciente, que é para ajudar com qualquer memória de dor que esteja aí. Percebe? Então, o que você faz? Olha para mim. Enche o diafragma. Acabou a respiração,
Eu amo viver. Eu nasci para a vida. E novos caminhos neurais vão sendo construídos. Aí tá, acordou no outro dia, abriu o olhinho, respira novamente. E deixa eu te falar, eu tenho pacientes que eles chegam para mim tomando 4, 5 remédios para depressão, para dormir, e eu ensino essa respiração, eles abandonam o remédio e dormem profundamente, porque essa respiração reduz a taxa de estresse e de ansiedade. Ai, Eu glória a espero Deus, que eu porque eu não ajudei. estou dormindo nada por causa dessa Pois. menopausa. Faça bastante a respiração antes de dormir. Quantas você precisar, você vai ver que a boca vai começar a abrir de soninho. Qualquer coisa que tenha dúvida, às vezes eu não consigo responder na hora, mas pode deixar lá no WhatsApp a pergunta com alguma dúvida que eu respondo. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo. Tá bem, Vânia? Muito obrigada De mesmo. nada. Eu espero que eu tenha Obrigada. ajudado. Imagina, ajudou muito, obrigada. Obrigada também. Deia, Eu já ia dizer que isso também está ligado às nossas escolhas, né? Porque tudo. não deixa de ser, porque a gente pode escolher não dormir também. Eu tô com insônia, eu tô com insônia. Quanto mais eu penso que eu tô com insônia, menos eu durmo. Né? E a Justamente. gente, quando se diz assim, então tá bem, eu vou aqui, vou fazer um exercício, porque escolha não é só escolha mental, também é escolha. Eu brinco muito com o pessoal que é muito religioso, que na palavra oração já ficaram 2 pecados para nós: orar e ação. E agir. Não adianta orar e ficar olhando para Deus para ver se ele abre uma nuvem e desce para cá, que não vai acontecer. Agora, quando eu começo a orar, significa acreditar, significa ter noção das coisas que eu quero, e eu começo a agir nessa direção. Ainda há pouco, quando ela falava dessa amiga porque queria morrer antes dos 40, né, que falava muito isso, eu brinco, nós temos aqui, entrou agora a Andréia Mello, que é mestra aqui em PNL, eu digo que ela devia conversar com a minha mãe, que minha mãe não sabe o que é PNL, mas ela é mestra em PNL. Porque se pensar nas coisas que as mães e os antigos nos diziam, a gente vai entender que PNL é uma coisa que está aqui no mundo há muito tempo. Minha mãe dizia quando nós nos brigávamos, os irmãos: cuidado com o que falas, Deus pode te atender. Sei eu se é Deus, se é o universo, se é a minha cabeça, não sei, mas alguém atende quando a gente afirma alguma coisa. E uma frase que tem no Brasil, não sei se tem aqui, Andréa Mello, que é assim, ó: o que a boca fala, o fiofó apaga. É verdade. Por quê? Porque quando a gente afirma, Adoro. se afirmar um bom, a gente vai ter um bom. Se afirmar um ruim, desculpa, mas... Fiofó. Tinha tanto tempo que eu não ouvi essa palavra, o fiofó. É porque senão depois o YouTube fica me tirando do ar, então eu tenho que usar uns substantivos assim mesmo. Tá certo. Verdade, quando ela começava a afirmar, né, que não quero morrer velha, quero morrer antes dos 40, porque não quero ficar velha. Pronto, não vai ficar. Então, isso é muito importante, né? A questão da PNL, a gente já é uma ciência. Minha mãe já sabia PNL pelas coisas que os antigos falam, e a gente tem que levar mais esses ensinamentos antigos mais a sérios, né? É verdade. Olha, de novo, né, como a Déia me perguntou, como que eu administro isso tudo? Quando eu deito, eu faço um mecanismo de segurança e eu digo: amanhã meu dia vai ser extraordinário, independente do que vai acontecer, do que eu goste ou não. E, claro, eu tenho tudo apontado. Antes de deitar, eu venho, olho na minha agenda para ver o que eu tenho e pronto. Mas eu hoje tive uma live às 16h12. Depois eu fui para a cozinha, preparei, já tinha atendido, fui para a cozinha, adiantei o jantar e foi o tempo de tomar um banho e vir para cá. Mas por quê? Eu falo mesmo, o meu dia vai ser extraordinário. E os meus filhos, quando eram pequenos, eu dizia, eles falavam qualquer coisa, eu dizia, eu não dou conta. Eu falei, dá, porque todos nós temos a capacidade de conseguir. Dá. Essas palavras não entram aqui em casa, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso. Eu estou doente. Eu sei que existe um momento que nós podemos falar. Tem ali ou uma amiga, ou quer chorar num lugar, e eu estou mal, eu estou doente, eu estou ruim, mas eu chorei, eu preciso fazer a escolha de lançar
uns, como a Déia disse, fala que é o universo, outros falam que é Deus. Pronto, mas eu lançar a palavra tem retorno, é como a Déia disse. O fiofó vai sentir. Por que a gente usa essa expressão? Porque vai doer em algum lugar e vai levar com coisa desnecessária que não era preciso levar. Então, Déia, eu administro assim, não me canso. Tem dia que eu estou com a mente um pouquinho cansada, eu paro um pouquinho, eu gosto de passar um tempo comigo, de estar ali ouvindo uma música que é relaxante, mas eu não tenho essa, eu estou desanimada, eu estou cansada, porque eu fiz a escolha há muitos anos atrás de dizer, eu não vou falar essas palavras que é ruim para mim. E eu vou fazer, eu estou perto dos 60, e tem pessoas que falam para mim, mas você não parece. E eu vou contar para vocês o segredo. Todos os dias eu falo, eu sou, a cada dia que passa, mais apaixonada pela a vida, vou amadurecer, porque velha é coisa velha para deitar fora, então eu não fico velha, vou amadurecer linda, bela, rica e cheia de energia. Por que rica? Porque eu quero, quando precisar alguém, eu poder estender as mãos sem peso, sem angústia. E vou dizer para vocês, e jovem, mas jovem não é porque eu quero ficar com a pele esticadinha. Não, jovem, porque eu não quero doença. E eu falo, não vou morrer de cancro, não vou morrer de facada, de afogada, não vou. Eu falo para o meu marido, sabe, quando eu tiver que partir daqui, eu vou estar com a cabeça mais branca do que eu estou, vou estar falando como eu estou, porque é o que eu adoro, e eu vou simplesmente fazer assim, ó, partir. É assim que eu vou. E eu tenho uma certeza no meu coração. Sabe por quê? Pode até ser que não aconteça, mas eu fiz a escolha. Porque eu também não escolho, né, como é que vai ser minha partida daqui. Mas eu fiz uma escolha de acreditar nisso. Porque é isso que vai me fazendo caminhar para a vida. Não é? E eu coloquei aqui, minhas escolhas de ontem colocaram-me onde eu estou hoje. E o que é, não é ser? Eu fui pesquisar porque eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de eu falar, Déia, alguém quer falar alguma coisa, quer fazer uma pergunta, pode me interromper. Eu adoro ser interrompida. Não? Ok. Olha só, o que é ser? Não é porque hoje, eu sou exatamente, e estou exatamente nas escolhas que esse ser aqui fez lá atrás. E o que é ser? Ser é existir, acontecer, viver, fazer, relacionar. Significa estar, indivíduo, criatura, pessoa. Coexistir, pertencer, corresponder, desenrolar. Eu achei o máximo. Porque o que é a nossa vida? É uma escolha de desenrolar e não me enrolar cada vez mais. Não, então, quem eu quero ser? Que caminho eu devo percorrer para chegar nesse ser? Mas e os comportamentos que eu não gosto? O que eu faço com eles? E o que fazer com os arrependimentos de ter feito aquilo que eu não queria fazer? Tudo isso está aqui e vai afetar nas nossas escolhas. Oh, eu não resisto em interromper, porque gosta de ser interrompida. Adoro, adoro. Porque eu só estava a lembrar, por causa do que a Déia disse, que é os nossos passados, as nossas mães, pais, etc. E estava a lembrar-me desse desenrolar. E a minha avó costumava dizer, quando estava sentada, costumava dizer assim: enrola a vida, se enrola a vida, desenrola a vida. Então tinha sempre que fazer, enrola a vida, desenrola a vida, porque senão não andava para a frente, era sempre assim que dizia. Pronto. E é verdade, Andréia. Olha que coisa linda. É o que a Déia disse, né? Elas não sabiam o que era PNL, mas elas viviam o PNL. Não é? Porque eu achei... E essa tradução eu fui buscar porque eu gosto muito da raiz da palavra. Infelizmente, tanto o português Brasil como o português Portugal, ele é errado em relação ao inglês, ao hebraico, aramaico, latim.
E eu achei muito joia quando ele disse: corresponde a desenrolar. E se nós observarmos, somos nós que fazemos a escolha de nos enrolarmos. Mas, Rô, como que eu faço isso? Cada vez que eu escolho aprofundar em algo ruim que fizeram comigo, eu estou me enrolando cada vez mais. Porque, às vezes, as pessoas fez aquilo conosco conforme as dores dela, o emocional dela, e nem percebeu. E nós levamos com aquilo, porque também temos o nosso emocional, temos nossas dores, levamos com aquilo de uma forma tão grande, e a outra continua vivendo, que talvez nem percebeu. E nós vamos nos enrolando cada vez mais na nossa teia de aranha, depois não conseguimos nem sair de lá. E depois, nessa teia de aranha, no meio disso tudo, nessa trajetória, não sabemos quem nós somos. Podem me interromper. Falem comigo, eu não posso falar sozinha. Não, mas é verdade. Gostei desse se enrola a vida, desenrola a vida ali, mas é mesmo, a gente... Somos nós que fazemos, somos nós que tomamos as decisões. Sim, somos nós. É muito fácil, a nossa mente é muito simples, mas eu também compreendo que tudo depende do nosso sistema de origem, né? O lugar que nós fomos criados também interfere bastante. O meu filho mais novo, ele está com 30 anos, é o Samuel Lucas. Se a gente olha para ele, ele engordou um pouquinho, mas como ele é muito alto, e às vezes a irmã, que é mais velha, pega no pé dele. E ele tem uma frase que ele usa desde pequenino. Ele falava assim, as pessoas falavam para ele assim: nossa, mas você está tão bonito. Ele dizia: não, eu sou lindo, esse mundo não é digno de mim. Ele sempre falou, desde pequenino. Essa é a frase dele. A gente olha para ele, tem alguém nos dando boa noite? Boa noite. Boa noite, Andréia. Tem Bem-vinda. mais Andréias. Tem 3 Andréias hoje a escolher aqui. Pois. Então, e hoje eu fico olhando a forma que ele conquista as coisas. É diferente da turma da idade dele. Porque ele olha para o enrolar da coisa e eu falo assim: estás bem? Ele já não vive mais conosco. E eu falo para ele: estás bem? E ele fala: pronto, o que é que tu falas? Quando eu não estou, eu me faço ficar. Isso já resolve. Já isso dá um jeito. Quer dizer, ele não foca os olhos na circunstância difícil, no enrolo que está a coisa, mas ele foca os olhos em desenrolar. Isso também é uma escolha. Porque se nós observarmos, Deia, hoje, onde nós estamos, hoje onde você está e todos nós que cá estamos, nós estamos exatamente onde nós escolhemos estar. Não, Rô, eu ainda não estou lá. Não fui eu que fiz essa escolha. Mas se nós olharmos para trás, algum pontinho ali vai pesar mais a minha escolha do que a não escolha. Não estou te ouvindo, Déia. O que estás aí falando? Não, eu aqui estou refletindo e pensando na não escolha, né? Muitas vezes a gente opta por não escolher, que é para não ter o comprometimento, que a gente estava falando ainda há pouco dos homens terem medo de mostrar que tem medo. Às vezes a gente tem medo de optar e vamos deixando a coisa assim, vamos deixar andar. É o sapo na água fria, né? Que a gente põe lá dentro, começa a aquecer a panela, ele morre cozido. Se largar o sapo numa água quente, ele cai e sai desesperado, porque a temperatura não está agradável. Mas como a temperatura está subindo aos poucos, para que eu vou me mexer? Ele entra numa letargia e morre cozido. E quantas vezes a gente não está quase morrendo cozido e nem sabe, né? Porque lá, de novo falando dos relacionamentos, 25 anos de casado, há pelo menos uns 10 que estavam na letargia. Então, o meu trabalho, eu já não aguentava mais trabalhar como manager numa grande multinacional, e assim, a letargia era pior ainda, porque a letargia era a adrenalina, na verdade, era o contrário, mas era um vício na adrenalina. E eu falo para vocês muitas vezes que eu sou uma workaholic assumida, né? Eu gostaria que tivesse, nem sei se existe, aqueles clubes que nem o AA,
clubes para workaholics. Eu já não sou uma workaholic há 3 meses, 2 horas e 4 minutos. Porque quando eu vejo a minha agenda está lotada manhã, tarde e noite. E assim, outro dia eu e a Andréia Mello falando as duas e dizendo, pois é, então vamos fazer aí esse carreteiro, esse arroz. Na verdade, nós estávamos falando de formação, mas se as famílias vissem que a gente estava falando de formação, nós estávamos ferradas, né? Então, assim, eu sou uma workaholic e preciso me cuidar. Por quê? Porque eu entro na adrenalina do trabalho, mais ou menos que nem o sapo na água fria. E quando eu vejo, eu já estou de novo até o último fiozinho de cabelo, e já não estou mais dando conta, mas é tão mais fácil aceitar mais turmas e mais turmas do que eu parar de trabalhar, eu ter que ver o que está acontecendo, eu ter que voltar para o ginásio, eu ter que fazer outras coisas, eu entender por que meus joelhos não estão funcionando. Oh, meu Deus, é mais fácil dar aula. E aí, só que assim, vai levando. Para a conclusão de que eu estou fazendo a vez da workaholic porque eu estou escondendo algumas coisas, estou não tomando a decisão de algumas coisas, é muito difícil, gente, dói muito quando a gente descobre. É porque diz que tudo que é muito, diz não, é uma realidade. Tudo que é muito é para cobrir uma falta, não é? E por que ideia? Você levantou algo muito jóia, né? Questão dos relacionamentos, questão de passado, questão das nossas escolhas. As nossas escolhas, nós fazemos as escolhas que fazemos porque nós somos refém das nossas dores. Refém das dores do passado, de 1900 de dinossauro, que a gente ainda sente hoje. Não é? Então, o ser refém da dor nos bloqueia completamente para chegarmos, olha que louco, onde queremos. Não é? Mas tudo são escolhas. Quando eu decidi vir para Portugal, foi há 21 anos atrás, eu acho que eu não sei se eu... Pronto, aqui tem pessoas que não me conhecem, então eu vou falar. Eu, na realidade, fui para a faculdade de letras, mas na minha época eu tinha que fazer psicologia e linguagem gestual para se formar em letras. E quando eu cheguei na psicologia, eu amei. Mas eu não escolhi, não quis continuar, fiz, terminei tudo, mas eu não quis trabalhar como psicóloga. Por quê? Porque nós temos que assinar um código de ética. Pronto, na minha época tinha. Eu não sei como é que está hoje. Que você não pode se envolver nem saudavelmente com o seu paciente. Ou seja, ele fala, você ouve, e você vê o caminho que você pode indicar para a pessoa para ela sair dali, mas você não pode dar. E aquilo me matava. Eu falei, não quero isso. E quando eu vim para Portugal, eu trabalhava na OAB, corrigia as provas dos recém-advogados. Minha vida estava tranquila, morava num condomínio fechado. E fui pesquisar, meus 2 irmãos já viviam cá, escolhas. E eu disse para meu irmão, ficou louco, né? Porque nós somos 4, 3 homens e só eu de mulher. E meus 2 irmãos que cá vivem disse assim, porque o outro está em Atlanta, disse assim, o que você vem fazer aqui? Aqui, como é que você vai trabalhar? Você tem funcionária, como é que você vai ter? Não, aqui você vai ser funcionária. E eu disse 2 coisas para mim. Eu não quero café e restauração. O resto eu trabalho. Ok. E o marido tinha a mão mais fina do que a minha, porque ele é farmacêutico. Não assume a profissão cá, mas é farmacêutico. O que eu fui trabalhar? Fui trabalhar, limpar um mercado. Meu primeiro trabalho cá. Porque há 21 anos atrás, não era essa facilidade. Não estou dizendo que é mamão com açúcar, mas mudou muito, não mudou, Deia? Em questão de documentação, questão de autorização do CEP. Mudou muito. Era muito mais difícil. E eu cheguei, meu primeiro trabalho. Eu fui limpar um supermercado, eu não sabia nem pegar no rodinho para limpar aquele monte de vidraça. Quem me ensinou foi o dono do supermercado, que era um senhor português casado com uma brasileira, e ele disse, olha, peço desculpa, pegou no meu punho e falou, não precisa força. E aí eu aprendi. Depois eu fui trabalhar para uma senhora. E quando eu cheguei a trabalhar com essa senhora, eu disse assim, um dia eu parei e eu dava o meu melhor. Ia trabalhar assim, ó, como vocês estão vendo. A unhazinha toda arranjadinha, cabelinho sempre arrumado, que isso aqui não dá trabalho nenhum. Por quê? Porque o importante não é o que eu estou a fazer. O importante é quem eu sou. E quem eu era. Quem eu queria ser. E um dia eu parei, olhei assim e falei para mim mesmo,
eu vou fazer uma escolha. E não arrependi, eu vim, passei por algumas coisas, mas eu não arrependi, porque algo dentro de mim dizia que meu caminho era aqui. E deixa eu falar algo para vocês. Eu fui escolhendo, fui estudando, fui unindo aquilo que eu queria ser, que era terapia diferenciada, com aquilo que eu já tinha, e cheguei até aqui. Quando eu comecei a atender, eu trabalhava lá em Benfica ainda, e atendia um pouco na parte da tarde, porque eu trabalhava de manhã. Por quê? Porque eu não podia parar o trabalho lá, porque os meus pacientes que eu tinha não dava conta de mim, pronto para eu continuar caminhando, andando em direção à vida. O que é que acontece? A agenda lotou tanto, porque eu escolhi ser e fazer o meu melhor. Se era um, se eram dois, mas eu escolhi. Então, Rô, o que você quer falar com isso? Porque a minha escolha hoje, eu já limpei muita sanita, não tenho vergonha de dizer. Mas um dia eu olhei para o alto assim e disse, eu não quero limpar a sanita mais não quero trabalhar mais de limpar a casa dos outros, não. Não gosto de limpar nem a minha. Só que o que eu fiz? Esse não querer não fez com que meus olhos fosse para fazer as coisas para os outros de qualquer forma. Aí que eu dei o meu melhor, sabe por quê? Eu estava dando o meu melhor naquilo que eu não queria, porque eu ia ter o melhor naquilo que eu tinha escolhido. E foi o que aconteceu. Hoje, o meu sucesso é isso aqui. É eu estar no meu escritório, tranquilinha da vida, falando com pessoas maravilhosas e falando, porque eu amo, eu nasci para falar. Então, escolhas. Alguém quer perguntar? Não. Não, só comentar que isso vai muito de acordo a um dos princípios do Reiki, que um deles que eu gosto de transformar um pouquinho, ele diz, trabalho, que hoje e só por hoje trabalho honestamente. E eu gosto de dizer, hoje e só por hoje eu coloco o melhor de mim em tudo o que eu possa fazer, em tudo o que eu faço. E é isso, seja no limpar a sanita, seja no beijo que eu dou ao filho, seja no que for. Então, se nós colocarmos o melhor de nós, acho que já é um excelente pensamento nas escolhas, não é? Já é uma excelente escolha. Sim, por quê? Porque é assim, a ciência diz, e os historiadores da Bíblia também diz, que aquilo que eu planto, eu vou colher. E a ciência também fala a mesma coisa. E é tão interessante, eu não sei se todos nós aqui já ouviu como que é a plantação do milho. Né? Eu não sei como que está hoje em relação à plantação. Eu nunca passei muitas cá em Portugal. Mas se eu pegar 3 carocinhos de milho e deitar numa terra fértil, vai nascer uma espiga com 255, 256 caroços de milho. O que isso quer dizer? Isso é a ciência que fala. Que tudo que eu planto, eu vou colher em maior proporção. Então, se eu começo dentro, se eu escolho dentro da minha casa, e eu super entendo, André, isso é maravilhoso. E eu sei que a André vai concordar comigo agora. Essa coisa de nós colocarmos o melhor de nós em evidência nos gera um estado de felicidade, não é? Uhum. É verdade. Gente, eu adoro isso. Verdade. E Adoro. paz. E paz. E paz. Por quê? Porque você tem plantado coisas boas. E como é que se planta coisas boas? Dando o melhor de você mesma. E aí aquilo tudo vai voltar para você, só que volta em maior proporção. Quando eu vou dar alguma palestra para jovens, eu falo isso para eles e pergunto, e aí? O que vocês escolhem de agora em diante? O que você quer? Quer miminhos? Quer amor? Quer educação para com você? Quer carinhos? Quer nobreza, elegância, inteligência? É isso que você quer que as pessoas te vejam e te tratam? Então seja. Seja, porque o que você dá vai voltar. Não tem como não voltar. É um plantio. Por quê? Porque a vida é energia. Não é? Nós estamos sempre
com energia. E as escolhas são muito interessantes, elas são muito importantes. Né? Igual nós ouvimos aqui que um senhor escolheu sair de casa. Ele fez uma escolha que ele, no momento, para ele, foi o melhor. Mas e para os restantes, será que foi o melhor? Não é mais, ele fez uma escolha. Isso quer dizer que mais cedo ou mais tarde, não é porque é casamento, é isso, não. É independente se casou, se vive junto, mas se eu fiz um compromisso com alguém, serve para qualquer relacionamento. E eu simplesmente quebro aquele compromisso só eu mesmo, mais cedo ou mais tarde eu vou ter uma fatura. Não é porque eu quero, é porque a fatura vem. Não tem como, a cartilha da vida não se pula página. Não tem como pular página na cartilha da vida. Pois. Alguém quer fazer uma pergunta? Que foi, uma grande 10? verdade isso. Não tem como pular a página. Porque a nossa vida ela foi minuciosamente planeada. Nós temos início, meio e fim, mas toda a nossa vida ela gira em prol das nossas escolhas. Eu posso escolher explodir, eu posso escolher recuar numa pessoa, tá me maltratar. A gente tem muito isso. Queremos retirar a pessoa que nós achamos que causa aquele problema, porque aí sim nós vamos ficar livres do problema. Não, porque muitas vezes aquele problema que é causado, ele está em maior proporção com quem levou, não é com quem criou, é com quem levou o problema. Porque vai tudo do debate mental. Quem criou o problema através do debate mental. E quem levou com o problema também quer resolver o problema através do debate mental. E é nessa hora que eu preciso e fazer uma escolha. Eu vou entrar nesse debate, aí eu avalio. Eu dou uma olhada no problema em si. Espera lá. O que é que eu quero aqui? Quais a consequência dessa minha atitude agora? E aí faço uma escolha. E eu sei que nós estamos a falar para empreendedores, e para o empreendedor, o emocional conta muito. Porque o empreendedor ele está direto ligado a pessoas. Tudo na nossa vida é assim, não é? E eu vou gerir a minha empresa conforme está o meu emocional. Se chega uma pessoa aqui para mim falando que ela teve uma mãe que não queria viver, igual eu relatei aqui, e eu não estou resolvida dentro de mim, eu vou dar uma direção para essa pessoa, aliás, direção não, que eu não gosto dessa palavra, eu vou mostrar o caminho para a pessoa, ela vai entrar se ela quiser, mas conforme a minha dor. E aí é que está. E aí é onde diz que a porca torce o rabo, né? Porque o problema vai ficar pior para o outro. Por quê? Porque eu mostrei um caminho errado. E o outro, se ele entrar? Vê como é que tudo na nossa vida. André pode olhar para mim e dizer para mim, eu não gostei muito não de você, não. E eu posso olhar para ela e dizer, nossa, Dé, mas eu gostei tanto de você. Ou eu posso ficar, não, a Dé me rejeitou, a Dé não quer saber de mim. Nossa, o que eu faço? Se eu tiver essa atitude, a segunda, eu estou dando o meu poder de vida para o outro gerir a minha vida. E nós não podemos fazer isso. Eu só saio machucada se eu quiser. Mas dói. Mas nós temos ali 3 segundinhos para sentir aquela dor. Meu filho fala que é muito pouco, 3 segundos. Mas você sente a dor com intensidade. Chora 5 minutos. Para mim, com 3 segundos eu consigo resolver. Mas para você, precisar de 5 minutos, 3 minutos, mas não deixa passar daí, porque senão vai virar corpo. E quando vira corpo, ele vai andar sozinho. E aí ele vai tomar conta de você. Que diacho é isso? Como que a coisa dentro de mim, no meu emocional, vai me afetar? Agora eu lembrei de uma coisa que minha mãe falava, Rô.
Diga. que as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite, né? E Vê. olha, e aqui em Portugal, como eu sou sozinha, né? A Déia sabe, eu perdi pai, perdi mãe, há 4 anos eu perdi meu irmão e ano passado perdi meu outro irmão. Enfim, eu vivo só, então eu ouço muito os ensinamentos da minha mãe. E eu hoje tenho aprendido muito comigo mesma, porque eu não dou certo com relacionamento. Não sei o que se É. passa. Não, Não olha o poder sei, da alguma coisa palavra, se olha o passa, mas poder da Vamos pronto. começar a palavra. mudar a coisa. Vamos Mas começar a mudar pronto. a fala. Anyway, deixa isso para lá. Então, minha mãe tinha essas palavras, sabe? Aí você está falando. Pena que eu peguei na metade, que eu estava num assunto que eu não podia sair. E é isso, não é, Rô? Eu penso isso. Você está falando muita coisa que está encaixando. Sabe como a gente encaixa Ai, que um bom. quebra-cabeça? E é Eu isso. sei. Deixa eu te falar agora. Você tocou numa área que eu não posso deixar você sair daí sem eu falar. Eu tenho que Olha, eu falar. estou esperando o comboio, mas pronto, ele tá. Não viu ainda não. Não tem Fale. problema. Olha só, vamos começar mudando. Eu não dou certo para eu dou certo. Quem não dá certo comigo é o outro. Não sou eu que não dou certo no Pois é, relacionamento. pois. Vamos ter essa mudança de mentalidade. Por quê? Possa ser que está fazendo aí uma compulsão, uma repetição de algo que ficou Sim, memorizado, e aí fica, não, eu estou aqui, eu não posso bater martelo, mas sim, possa sim. ser, com a minha experiência, eu tenho mais de 30 anos de experiência, graças a Deus tem corrido muito bem. E o que acontece? Aí, o que eu vejo? Não é que você não dê certo com ninguém. Duas coisas. Ou você não encontrou aquele que faz o crack. Uau! É o meu número, é o meu par. Por quê? Porque no dia que você encontrar a pessoa certa, você pode ter o defeito que tiver, ele não vai te largar. Segundo, pode ser aí uma compulsão à repetição. O que é isso, Rô? Vou te dar em fato. Se uma pessoa que vê um pai e uma mãe com violência verbal ou psicológica, ou mesmo violência doméstica, aquela criança se torna adulta e vai para uma conferência, sei lá, um evento que tem 30 mil Sim. pessoas. Com quem aquela pessoa? Tem 30 mil pessoas. Mas ela vai sintonizar compulsão à repetição. Com aquela única que vai bater, que vai abusar psicologicamente. Possa ser que tenha aí uma compulsão à repetição, mas você pode mudar isso. Começa Sim. a olhar no espelho mesmo, olha nos seus olhos e diz: eu dou certo sim, o meu número está pertinho, está a chegar. Pois é, porque eu acho que isso tem a ver com meu pai. Eu perdi meu pai muito pequena. E eu já percebi, sabe, Rô, que eu acho que tem a ver, sabe? Que tem a Sim. ver aí. A falta do meu pai, porque eu tinha 5 anos, e isso me, como é que fala? Eu reproduzi nas pessoas que eu tive. Eu tive um relacionamento de 14 anos e depois basta. Entende? Então eu acho que é isso, eu acho. Não sei. O que pode ser você sofreu muito, e a Yeah. mensagem, como você era muito pequenininha, pode ser: não, se eu me entregar, eu vou sofrer aquela dor novamente. Yeah. É a mensagem que vai para a cabeça da criança. Seu pai não escolheu morrer, aconteceu, não Sim. é? Então, mas você era muito pequenina, e é bem numa fase que está ali já encerrando, porque é até os 6 anos e meio, para aquilo que você vai levar para a vida. Então, nessa fronteira sim. aí, aconteceu uma perda muito grande, quer dizer, arrancaram alguém precioso, e é uma figura masculina. Deixa eu te falar algo. Quando você sente dor de cabeça, ou tem alguma dor no joelho, ou um tremor no olho, é lado direito ou lado esquerdo? É lado direito. Tudo a ver. Lado direito não dá para explicar, é muito extenso, mas lado direito é quando eu tive perdas ou sofrimento com a parte masculina. E aí não é que eu não dou certo com ninguém, eu simplesmente Sim. estou com medo de me entregar e sofrer a dor que eu sofri lá atrás, porque de qualquer jeito eu vou perder mesmo. É a mensagem que fica na cabeça daquela miúda de 5 anos. Só que a miúda cresceu e trouxe para a fase adulta, percebe? Percebo. Então, de hoje em Obrigada diante, pela explicação. de nada, linda. De hoje em diante, lembra disso. Quando você olhar no Vou espelho, você vai lembrar. lembrar dessa vozinha na sua cabeça. Vou Olha bem lembrar. nos seus olhos e diz: eu nasci para dar certo, sim. Eu vou amadurecer com cara, ó. Eu ia falar um palavrão. Ah, mas vou, não quero Ai, me envelhecer tiram do ficar ar. velha sozinha, não.
Quero ficar velha com o velho do lado. Não, você não vai ficar Ah. velha, você vai amadurecer. Quero ficar tia, não. Já sou tia, não quero, não. Olha, tem uma coisa muito interessante agora que a Rosy falou que me lembrei, e eu tenho feito muitos exercícios disso, porque assim, a gente tem sempre uma criança interior, mas a gente às vezes se esquece que tem uma adolescente interior também. Justamente. E eu tenho pego as duas muito pelas mãos, assim. Porque a criança, eu tive uma infância muito feliz, muito boa, então, assim, não tenho muito aqueles traumas de infância. Ou eu até achava que tinha, mas já encontrei tanta gente com tanto que eu descobri que os meus são mínimos. A ideia você é Mas- melhor. Mas, assim, a adolescência a gente sempre tem, ainda mais eu que fui gordinha, então aquela coisa, tem sempre um pé atrás, ninguém vai gostar. E, na verdade, eu tinha namorado de tudo que era canto, mas eu achava que não era bom. Então, assim, muitas vezes eu hoje, quando tenho medo daquela gaveta que está com os dentes abertos, não sou eu, é a minha adolescente anterior ainda que está com esse medo. E eu pego ela pela mão e digo, vamos lá, porque dessa vez eu vou organizar esses papéis, porque eu já sou adulta e eu posso te proteger. E a mesma Boa. coisa para a criança, quando às vezes eu estou com medo de uma coisa muito besta, eu digo, vamos lá, porque agora eu sou adulta, e agora eu sou a responsável por você. Então, assim, tu que está nessa vida de estar sozinha, perdeu mãe, perdeu pai, perdeu irmão, perdeu outro irmão, mais ainda dizer para essa tua criança interior que, assim, eu agora sou adulta que vou cuidar de ti. Porque a gente, é impressionante a insegurança que estas duas versões que a gente tem dentro de nós nos trazem à tona e a gente não sabe. E o que acontece? Muitas vezes a gente está fazendo uma reunião, está no trabalho, está numa conversa com os amigos e nós temos uma atitude infantil, às vezes até idiota em relação às pessoas, e na verdade o que está acontecendo? É a nossa criança interior tentando se manifestar, é a nossa adolescente interior tentando fazer alguma coisa no momento em que nós não olhamos para eles. Então é super, super importante. E principalmente, assim, perdi meu pai muito cedo. Chacarinha. Tu mesmo. E tem um exercício que eu adoro. Eu entro num quarto todo cor-de-rosa, lindo, maravilhoso, com todos os brinquedos que eu quis ter na minha vida. Dentro desse Boa. quarto quente. E eu digo, agora pode brincar descansada, agora pode fazer o que quiser. Então, assim, é mesmo eu estou te proporcionando isso. E adolescente também, assim, falo muito com adolescente. Olha que isso. Só porque lá namorava toda hora, tinha namoriscos e acabava os namoriscos, não é isso que vai acontecer de novo. Vamos lá, eu agora já sei tomar decisões melhores. Eu aprendi quando tu estavas aprendendo e tu não podia ter feito melhor com a sabedoria que tinhas nessa época. Esquece a culpa. Então, assim, tem que trabalhar muito essa questão da culpa no adolescente. Porque muitas vezes os relacionamentos estão ali naquela volta. Porque eu não sabia sair, me arrumar que nem minhas amigas. Porque não sei o quê. Adolescente sempre com culpa. Assim, opa, era o que tu sabias na época. Então te perdoa e vamos juntas. E vamos para a noite. É isso Boa. mesmo. É isso, obrigada, é isso aí. É isso mesmo. Mulher linda dessa, lindona. Não, senhora, tem aí alguém que vai chegar rapidinho. É só começar a falar. Vai plantando, vai jogando palavras, ela vai virar semente e vai voltar. Pois é, porque agora eu começa a plantar o teu apartamento. É verdade. A Andréia ali, outro dia a gente estava falando sobre isso, começa a plantar teu apartamento. Olha, e hoje eu fui ver um. Eu acho que vai dar certo. Olha, viu? Tá vendo? É isso, é mentalizar e focar e a coisa vai, ela materializa. É impressionante, mas materializa. É engraçado, Déia, que você diz que entra no quarto cor-de-rosa cheio de brinquedo, né? O nosso coração, ele é tão... Muita gente fala que as memórias ficam no cérebro. Não é. É comprovado já pelo Instituto do Coração, tanto nos Estados Unidos como, se eu não estou em erro, não sei se é São Paulo, que as memórias estão no nosso coração. Quando a Déia entra no quarto, ela dá foto para o coração. E aí o coração joga aquela mensagem que pode cuidar, que aquela menina pode brincar para o cérebro. O cérebro vai jogar para os 5 sentidos. E aí aquilo vai se tornar corpo, mas é um corpo como? Vai agir, pensar, andar, falar, tudo conforme aquela mulher saudável de hoje. Não é da menininha. Mas por quê? Eu me
permitir. Ou seja, eu fiz a escolha. E a Déia sabe melhor do que eu, até penso eu, que requer tempo. O que é tirar 5 minutos, às vezes, para nós sabemos disso. Não é? O que é falar, não, eu vou entrar aqui agora no mundo que eu preciso. E pronto. Isso é a mente, o poder da mente, e as coisas vão se desenrolando, ao invés de ficarem enroladas. Tudo são escolhas, nós precisamos pensar. E nós levantamos pela manhã e falamos, não, essa roupa que eu estou aqui com ela, foi eu que escolhi, não é? Mas foi o nosso inconsciente. Por isso que é importante dar um quarto cor-de-rosa para ele, porque ele entende, não, aquela menininha está sendo cuidada, pera lá, então já não está tão vulnerável assim. E ele guarda tudo, tanto de coisas boas, como coisas ruins também que foram para nós. Então, nós precisamos dar fotos, imagens para o nosso coração. Igual a Déia falou, vai plantando aí a sementinha da casa, né? Vai plantando. E às vezes nós vamos plantar uma experiência que aconteceu comigo. Meu carro começou a não ficar muito bom e eu comecei a falar para o carro, você não vai estragar até eu ter um novo. Falava para o carro, direto, você não vai estragar até eu ter um novo. Tá. O que aconteceu? Eu estava plantando. O que aconteceu? Mas ele parou. E o que eu fiz? Eu podia ficar nervosa, ficar chateada? Não. Sabe o que eu fiz? Eu fui agradecer, porque gratidão gera excelentes resultados. O que aconteceu? O novo chegou, sem nenhuma dificuldade. Mas ele parou, e olha que interessante. Ele parou exatamente em frente à porta do meu prédio, debaixo de uma árvore, que é onde eu gosto de colocar, e eu não precisei sair até o outro novo aparecer. Sabe que agora a gente falou agora no plantar, nós precisamos nos encaminhar para a finalização disso, tá? Sim, mas, sim. como assim, vocês sabem, eu acabo sabendo muito de umas e de outras aqui do grupo, né? Porque a gente fala muito, as meninas me procuram pelos mais diversos motivos. E agora eu lembrei de uma história que alguém me falou agora há pouco tempo, que assim, às vezes a gente começa a colocar um pensamento na cabeça e ele vira ideia fixa. A gente também tem que cuidar muito com isso. Verdade, boa. Porque uma coisa é eu dizer, meu carro não... Olha, querido, tu tem que funcionar até chegar o novo, do que eu colocar só na cabeça. Eu quero um carro novo, quero um carro novo, quero um carro novo. Justamente. Eu nem sei aproveitar o carro que eu tenho. Entende? Então, boa ideia. Fazer. E às vezes a gente coloca assim, nós que somos mulheres empreendedoras, cheias de coisas, mães e não sei o quê, às vezes não somos mães e queremos ser mães. E aí colocamos na cabeça, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, e começo a trabalhar toda a minha vida para isso. Só que eu esqueço que para ser mãe precisa de um pai. E às vezes eu estou passando por cima da vontade do pai, ou ele também tem a vontade, mas ele não tem a vontade desesperada, porque a mulher parece que às vezes dá um clique, tem que ser, tem que ser, tem que ser. É verdade. O que acontece? Perde de ver o relacionamento bom que está tendo, passa a ser uma mocreia, como dizemos no Brasil, ou seja, uma pessoa horrível para o parceiro, porque está com aquela ideia fixa e não está aproveitando mais a relação. E a ideia fixa acaba até bloqueando muitas vezes. Então, assim, cuidado, né, com o que pedes, Deus pode te atender, mas cuidado com a forma de pedir. E com a forma de agir. Agora eu lembrei do que a Rosinha falou. A gratidão pelo que eu tenho. Assim, a gratidão por ter essa pessoa tão maravilhosa do meu lado, que daqui a pouco nós vamos ter uma família. E deixa leve para ter a família. Continua com a ideia lá de ter a família. Continua com a ideia de ter o seu apartamento, mas nem por isso a minha senhoria é a pior mulher do mundo. Não, ela hoje está mal. Boa. Amanhã ela está de bem. Eu é que não vou ficar aqui por causa dela, entende? Assim, hoje eu não tenho aula para dar, mas, meu Deus do céu, eu preciso dar aula, eu não vou ter uma sopa para comer. Não, eu vou ter uma sopa para comer pelo menos, né? Não vou poder comer camarão, mas vou comer uma sopa. Daqui a pouco vai surgir uma aula. Então, assim, cuidado com que a gente fica muito obcecado, porque a obsessão também é um problema, né? Desde o primeiro assunto que a gente falou da separação, do trabalho, da casa, do filho, seja o que for, quando esse pensamento vira obsessão, a gente deixa de ser grato pelas coisas que tem na volta. E a gente deixa de existir. Deixa de existir, a gente passa a respirar e viver aquilo. Só que, assim, isso não é o colocar em prática a oração, né? O orar e a ação. A gente tem que estar na ação
também pensando no que tem na volta, sendo grato. Eu vejo gente crescendo, crescendo, crescendo seus negócios, fazendo coisas muito boas e às vezes está lá com um ponto que, olha, esse ponto aqui não deu certo ainda, eu quero que dê. Vamos começar a agradecer os que dão, que logo o resto vem vem a reboque, né? Então, assim, só para lembrar, lembrei disso agora quando falaste na gratidão. Não, mas é verdade, ideia, porque assim, e foi bem lembrado mesmo, porque essa coisa de nós colocarmos algo na nossa mente e pegar aquilo como uma obsessão nos tira completamente da segurança da coisa, da estabilidade. Porque aí depois não vai acontecer, porque virou uma obsessão, não é? E aí o que acontece? A pessoa, pronto, acabou, o mundo caiu. Não é igual a Déia falou. Quando eu falei do não vai parar, mas ele parou e eu também já estava no meu coração. Aquele era o meu desejo. Mas se ele parasse, gratidão. E olha o que aconteceu, que legal. Eu não precisei, porque eu e o calor temos um problema sério. Eu gosto da praia, mas não gosto do calor na rua. E aí eu falei, se eu tiver aqui a rua sem o carro, ai, mas não, se tiver eu vou, porque eu consigo, eu sou capaz. Não é? Mas isso é muito jóia. Igual essa noia, né, de ter menino, ter filho, ter filho. E, às vezes, eu tenho casais que até perde o companheiro, porque estava nessa paranoia de ter filhos. Mas escolhas. Sempre Escolhas. lembrem dessa palavra. Nossa vida gira em prol das nossas escolhas. Uma vez eu ouvi algo numa conferência na Alemanha. Conferência não, eu esqueci como é que chama aquela coisa grande lá, que é para um evento que tinha lá para psicólogos, que o Senhor disse assim, nós somos o fruto das nossas escolhas. Eu nunca esqueci. E muitas vezes eu já quero encerrar, porque eu sei que eu falo bastante, a Déia já falou no término, mas muitas vezes eu sei que as escolhas não dependem de nós. Alguma coisa acontece conosco, às vezes não depende de nós aquilo que aconteceu, mas eu posso escolher levantar a minha cabeça e sair daquela coisa ruim que foi causada por causa da escolha de alguém. E é melhor ainda para eu sair, porque não fui eu que escolhi. Então, eu sou o fruto das minhas escolhas. Déia, agora é com você. Eu não sei se a gente tem tempo, se não tem, é com você agora. Não, agora já estamos nos encaminhando mesmo para encerrar. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês, como foi para mim. Acho que foi muito bom. Se pudesse depois dar uma ajudinha para a Giovana também, que eu acho que é um bom momento, eu te passo depois o contato dela. Porque às vezes as pessoas ficam chateadas de pedir ajuda, né? Ah, mas ela é uma psicóloga, ela trabalha com isso, né? E eu talvez não esteja em condições de pagar uma consulta, mas às vezes a gente tem esses trabalhos também, né? Nós tiramos uma parcela para o voluntariado que vale muito a pena, claro. né? Se Então, precisar, só me eu sei chamar. que aqui eu estou à vontade com vocês. Então, Pois primeiro, tá. agradecer muito, muito, muito a presença de todos vocês e os ensinamentos que trouxeste hoje, e principalmente ter nos colocado para refletir. Porque eu acho que o que a gente vem fazendo na parte técnica estava muito bom, mas também precisávamos entrar nessa parte do autocuidado, porque é fundamental. Nós não conseguimos ir para frente se nós não tivermos fortalecidas. E, assim, entender que as nossas escolhas são realmente importantes. Nós não podemos nos vitimizar porque está acontecendo alguma coisa a partir de uma escolha que nós tivemos. Nós temos que entender que, se hoje a gente está se sentindo vítima de alguma coisa, somos vítimas de nós mesmos, da escolha que fizemos ali atrás. Nem que seja permanecer nesse lugar sofrendo porque alguém tomou uma decisão e que esse lugar ficou ruim. Então, eu tinha que ter tomado a outra decisão de sair. Eu tinha que ter tomado a decisão de fazer alguma coisa. Não ter decidido me colocou aqui. Então, eu não tenho que me vitimizar. Eu tenho mesmo que ir para frente, eu tenho mesmo que procurar sair dessa zona que eu estou. Eu gosto muito de brincar, que às vezes as pessoas dizem, tem que sair da zona de conforto. Eu digo, cala a boca, eu quero mais achar essa zona de conforto que eu nunca tive na minha vida. A zona de conforto. Ai. A gente está tão cansada, mas na verdade é isso, essa vitimização, muitas vezes a gente se
se lamenta e não anda para frente. E quem nos colocou nessa lamentação ou nessa alegria, né? Porque também somos muito alegres, foi exatamente a nossa escolha. Então, Verdade. muito, muito, muito obrigada a todos vocês. Para a semana temos mais. E agradecer de coração a todas que estiveram aqui. Depois eu passo o link do vídeo e passo também os dados para poderem entrar em contato com a Rosi. Eu nunca sei se eu chamo de Rose, Marine, Rosi, Rô. Eu acho que Rô, todo mundo chama ela de Rô, né? De Rô, né? De Às vezes Rô, ela se apresenta de Rosi, ai meu Deus do céu, agora já confundi tudo. Pois. Então, vamos lá. Tchau, tchau, gente. Beijo, Muito meninos. obrigada. Boa noite para Boa todos. noite. Até a próxima. Até a Beijo. próxima, até quarta.